E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal do Ursão e estamos aqui para fazer a avaliação da novela Todas as Flores do capítulo 54, penúltimo capítulo, para a gente poder terminar essa semana com 5 capítulos lançados. Vou falar que de todos os episódios que foram lançados até aqui, para mim esse foi um dos melhores, foi o mais redondinho, assim, que tudo que aconteceu movimentou bem para que a gente pudesse ter um desfecho interessante. Essa semana eu trouxe de uma forma diferente, eu não tô falando conforme aconteceu na novela, tô trazendo de formas aleatórias. Acredito que isso faz até que o próprio vídeo ele acaba fluindo de uma forma melhor, tá? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixem um like que é muito importante, o comentário de vocês ajuda muito no engajamento e a gente precisa aumentar a família, então por favor se inscreva no canal. Vamos começar aqui com essa família, né, louca do Celinho, que agora tá noivo da Brenda, e é muito doido como ele não consegue ter o controle sobre as próprias situações que estão acontecendo na volta dele, né? As coisas estão acontecendo e ele não toma rédea, não toma um controle da situação e decide de uma vez o que ele quer. Isso de fato acaba incomodando muito. O pai dele, eu não sei se ele tá tendo um caso com a Brenda, então por isso que ele quer que o filho acabe se casando com a Brenda. A mãe dele quer que ele seja feliz e faça as escolhas que ele achar certo fazer. Então realmente tá isso, mas por mais que cada um quer que as coisas aconteçam de uma forma, o negócio tá se gerando de uma forma que ninguém tá tendo controle e ninguém de fato tá tomando a rédea da situação e tomando uma decisão de fato concreta pra situação, sabe? Mas enfim, vamos ver o que vai vir aí pra frente, o que vai nos surpreender esse núcleo doido aí. Agora a gente vai falar do Galo, quando no capítulo passado ele acabou ligando pra Maíra, confirmando que aceitava a proposta dela. Eu achei um pouco a proposta da Maíra um pouco confusa e um pouco fora de nexo. Porque o que me incomodou aqui foi porque ela não foi direto ao ponto. Porque ela não falou pro Galo que ela é uma grande rival da Zoé, quer se vingar da Zoé e quer a ajuda dele pra isso. Sabe? Do que ela fazer toda uma volta, criar toda uma história de facção, que eu acho que isso vai acabar levando ela a lugar nenhum. Pelo menos é essa a visão que eu tenho. Espero ser surpreendida de uma forma diferente do que eu acredito. Mas ela chegou lá, falou pro Galo que ia pagar 5 mil reais por cada criança que ele conseguisse para ela. Ele pediu mais, mas ela conseguiu fechar em 5 mil. Ela queria 2 crianças, ia dar para ele o valor de 10 mil reais. Ela acabou dando o valor para ele de 1.000, justamente como ali uma iniciativa para ele acreditar nela, e ficou por isso mesmo, pelo menos por enquanto. Acho confuso a forma como foi contextualizada isso, acho que ela poderia ter ido direto ao ponto, poderia ter falado que a Zoé era uma grande inimiga dela de trabalho, sei lá, e ela só queria se vingar e queria ajuda dele. Acho que seria muito mais fácil ela ir direto ao ponto e tentar arrancar dele informações importantes para justamente ter uma base maior para poder ameaçar, do que criar toda essa volta de facção e de repente pode ser que não dê em nada, entendeu? Não sei, talvez. Vamos torcer que a gente seja surpreendido positivamente com isso. Bom, agora vamos falar de outro momento importante da novela, foi justamente quando a Lila, ela liga pro Diego e os dois conseguem marcar. Lembrando que pra Lila, ele não é Diego, ele é Edu. Os dois marcaram um encontro, ela foi nesse encontro num barzinho, os dois se abraçaram, se sentaram para conversar e no início da conversa, o Diego ele diz para Lila que ele tá com alguns problemas e prefere que os dois deem um tempo da relação. Só que o Luiz Felipe seguiu ela e aparece no momento e pergunta para ela: esse é o cara que você tá me traindo, esse é o novinho que você tá me enganando e tal. Ele dá um soco no Diego, o Diego meio que se afasta e depois ele sai correndo, foge da situação e ele coloca a Lila ali, fala que a Lila não tem controle da situação, que a Lila, ele tá tentando ajudar a Lila contra ela mesma, que a Lila tá ficando com o novinho que só quer roubar o dinheiro dela. Realmente aqui é muito visível que o Luiz Felipe ele chegou num limite dele de uma forma muito, muito desnecessária. Eu acho que ele realmente tá se afundando cada vez mais. Eu acho que se esse era o objetivo da Débora e do Sansa, de fato eles estão conseguindo. Falando ainda do Luiz Felipe, depois ele tentou conversar com a Joy, tentou falar pra ela que ele ama a mãe dela e que gostaria muito que tivesse o apoio da Joy para que eles pudessem ficar juntos, pudessem se resolver. A Joy fala que gosta muito dos dois, mas que não vê que os dois vão ser felizes juntos. E ela quer ver a felicidade dos dois. E eu acho que aí ele meio que entrega os pontos, sabe? E depois ali ela aparece, as duas inclusive conversam, e esse é um momento muito tenso, porque a gente sabe da verdade, né? E as duas conversam sobre o mesmo cara e falaram que bom que pelo menos a gente tá junto. Eu acho que quando elas descobrirem que o Diego é a mesma pessoa,
Diego e o Edu são as mesmas pessoas, eu acho que vai ser um banho de água fria nas duas. Eu acho que as duas vão sofrer muito. Bom, depois aqui a gente tem um momento do Diego que ele coloca uma pressão contra o irmão dele. Ele fala que o irmão dele parece de fato um robô, que não parece o mesmo irmão. Ele até fala, poxa, eu te criei junto, eu cuidei de ti, e agora tu tá me tratando dessa forma. Aí a criança meio que bota pra fora, diz que o Diego é o culpado de tudo que tá acontecendo. A Débora chega, a criança sai correndo, ele conta pra Débora o que tá acontecendo ali com o Luiz Felipe, e a Débora fica feliz, achando que o Luiz Felipe... que o objetivo deles é que o Luiz Felipe acabe cometendo suicídio, de tão perdido e de tão sem controle da situação que o Luiz Felipe vai acabar ficando. Esse é o intuito. Ou talvez até matarem ele, mas devido a todas as circunstâncias, acabarem achando que ele de fato tirou a própria vida, sabe? Só voltando ainda à questão do Luiz Felipe, só pra gente poder terminar a narrativa dele, ele aparece na Rhodes, ele encontra o Olavo e ele pergunta pro Olavo, pede pro Olavo mostrar quem é o namorado da Joy. O Diego consegue ver os dois, o Diego acaba se escondendo, e ele quer descobrir, porque eu acho que ele tá desconfiado que é a mesma pessoa já, sabe? Ele meio que sabe, e essa é a ideia da Débora, porque a Débora quer contar, quer que ele fique sabendo que de fato é a mesma pessoa, pro Luiz Felipe perceber que ele realmente, as duas estão na mão do mesmo cara, sabe? E é meio tenso isso. Depois, pra finalizar, em relação ao Luiz Felipe, ele conversa com o Rafael e eles têm uma conversa muito sincera, assim. É legal a gente ver o Luiz Felipe desarmado, sabe? E sendo honesto e sendo sincero e falando, ama a família dele, que de fato ele acabou priorizando outras coisas na vida dele. E ele até fala pro Rafael, prioriza a tua família enquanto há tempo e a família é o nosso bem maior. E eu acho que o Rafael, ele entende isso, ele lembra da Maíra, uma cena deles, do comecinho da novela, dos dois se beijando, ele pega a chave e sai correndo. Eu acho que ele vai ao encontro da Maíra e depois a gente descobre que sim, ele vai até lá a Maíra, inclusive tá saindo de casa e ele vê e termina a novela ali naquele momento, né? Mas agora a gente vai voltar pro tema principal da história, que é justamente o nosso protagonista da história, desse capítulo, que é o Pablo, né? A gente terminou com o Pablo lá na casa da Vanessa, no apartamento, ele vendo as duas crianças, tanto o filho da Maíra quanto o filho da própria Vanessa. Logo depois, no início do capítulo, a gente vê que a Vanessa vê que ele tá ali, pede pra ele ir embora, e ele coloca uma pressão nela, fala que ele sabe que é o filho da Maíra e que ele quer saber o que vai acontecer com a criança. A Vanessa manda ele embora, que daqui a pouquinho o Rafael chega, outra pessoa pode chegar, e ele quer saber o que vai acontecer com a criança. A Vanessa diz que a criança está segura. Primeiro ela tentou inventar que a criança não era filha da Vanessa, que era filha de uma amiga, mas ela percebeu que o Pablo estava muito consciente que era o filho da Maíra. Ele vai embora, só que daí ele escuta pela porta que a Vanessa vai dar a criança para a facção. E aí ele fica bem mais tenso. Depois ele até quando chega em casa, ele conversa com a Maíra tinha acabado de chegar do Galo e ele fala que pra Maíra confiar nele, que ele vai dar um jeito. E é complicado, porque ele não conta a verdade, né? Não quer contar, ele não quer contar a verdade que ele tem um caso com a Vanessa. E por mais que ele fique com a Maíra, que a gente já sabe que no último capítulo os dois vão começar a namorar, ele vai ter que contar que ele tá ficando que em algum momento isso vai acabar vazando, que ele ficou com a Vanessa esse tempo todo, que o filho que a Vanessa tem é dele, e ele tinha muita consciência de tudo que ela fez com a Maíra lá no começo, e ele não fez absolutamente nada. Bom, depois no outro dia, a Zoé chega na casa da Vanessa, dá de cara com a Débora lá. A Débora e a Vanessa já tinham combinado de como seria a entrega da criança. Elas prometeram pra Zoé que a criança vai ficar no Brasil, que a criança não vai ser vendida pro exterior e que alguém vai cuidar da criança e que depois de algum tempo a Zoé vai poder ver o neto dela. Pelo menos foi isso que prometeram pra Zoé. A gente não sabe que essa gente mente até quando tá falando a verdade, né? Nesse momento que tá mostrando pra vocês, a Zoé já tá saindo do apartamento da Vanessa, tá entrando num táxi, e a gente percebe que pela cara da Zoé ela não tá muito feliz, ela não tá muito confiante de tudo que tá acontecendo, né? Só que aí mostra que o Pablo já tá de olho, já tá na volta do apartamento da Vanessa, no edifício, pra poder cuidar toda a movimentação, porque ele sabe que em algum momento aquela criança vai ter que sair dali. E dito e feito, pegam a criança, levam a criança dali, e aí o Pablo segue a criança, segue o carro, tá com a criança. Ele chega naquele local onde o Diego teve com o irmão dele, lembram? Que o Diego foi lá buscar o irmão dele. Quando o Pablo chega na frente dessa empresa, sei lá, dessa empresa de fachada, alguma coisa, tem um cara de um carro com quentinhas, que o cara tá entregando as quentinhas lá dentro. O Pablo pede para ajudar ele em troca de uma quentinha, como se fosse um morador de rua. O cara aceita, o Pablo ajuda o cara, o Pablo consegue entrar lá dentro dessa empresa,
e vê a Débora, vê como as coisas são na volta, ele entrega as quentinhas, só que o cara, o dono das quentinhas, sai. O Pablo fica, aí pegam esse cara das quentinhas e falam, não, se o cara tá contigo e não saiu, tu vai voltar pra dentro. Botaram o cara pra dentro de novo, e o Pablo consegue entrar no quarto onde está o filho da Maíra, que vocês estão vendo aí na foto, e termina nesse momento. A gente sabe que não vai ser tão fácil do Pablo levar essa criança para fora, até porque a gente tem que levar em consideração que vai terminar no capítulo 80, a gente está no capítulo 54. Por mais que seja o momento da vingança da Maíra, que essa vingança ainda não aconteceu, já se passaram 10 capítulos desde quando voltou essa segunda etapa da novela, essa segunda fase, vamos dizer, segunda temporada, e até o momento a Maíra não conseguiu se vingar de absolutamente nada, muito pelo contrário. Já foi desmascarada, agora a própria Zóia sabe quem ela é, então eu tô tentando, sentado, esperando ainda a Maíra se vingar. A gente vê a Maíra tentando se movimentar daqui e dali, mas até agora a gente não viu absolutamente nada a ponto da gente falar, meu Deus, a Maíra se vingou legal. Não, a gente não viu isso ainda. Né? A gente tá vendo a Maíra se movimentar, só que eu assim, como telespectador, tô vendo a Maíra ir para um caminho que eu não vejo lógica ali, mas quem sabe o autor em algum momento vai conseguir encontrar essa lógica e a gente vai falar, ah, agora eu entendi. Porque ela tá muito perdida, assim, eu não consigo entender essa vingança toda dela, enfim. Mas é isso, vamos ver o que o capítulo 55 nos espera, não é mesmo? É isso, mais uma vez não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o like de vocês, o comentário, o feedback, que é sempre muito bem-vindo. E por favor, se inscreva e compartilha pra gente poder chegar em 1000 inscritos, gente. Por favor, tem 39 inscritos, se inscreva pra gente poder chegar em 40, tá bom? Beijo pra vocês. Boa segunda, né? Hoje é segunda-feira e até amanhã, terça-feira, com o episódio 55.